Era o ano de 1949, na Itália. Um capuchinho, Frei Daniele Natali, desceu as escadas do convento e subitamente caiu. Seu coração parou. Foi declarado morto por um médico. Mas o que se seguiu mudaria para sempre não apenas a vida dele, mas a compreensão de milhares de almas sobre o instante mais decisivo da existência humana, o momento em que a alma se separa do corpo. Frei Daniele viu. Ele testemunhou o que acontece logo após a morte. E o que ele viu não foi fruto da imaginação, porque quando acordou, trazia consigo uma revelação tão real quanto aterradora. Ele havia estado diante de Deus. Havia passado pelo juízo particular e, por intercessão de Nossa Senhora e do Padre Pio, foi enviado de volta para contar. Esta não é uma história isolada. Ao longo dos séculos, santos e místicos da Igreja Católica tiveram o privilégio de contemplar o mistério da morte. E seus testemunhos convergem numa verdade que a fé sempre ensinou: a alma não dorme, ela não espera. No exato instante em que deixa o corpo, a alma se apresenta diante de Deus. A Igreja sempre ensinou com firmeza o que acontece após a morte. O Catecismo nos diz que cada homem, na própria morte, recebe em sua alma imortal a retribuição eterna. No juízo particular, que ocorre imediatamente após a morte, a alma é julgada e recebe seu destino eterno conforme suas obras e sua aceitação ou recusa da graça de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que alguns de seus servos mais fiéis contemplassem essa realidade com seus próprios olhos, não para satisfazer curiosidades, mas para fortalecer a nossa fé e nos chamar à conversão enquanto ainda há tempo. Santa Faustina Kowalska, a apóstola da Divina Misericórdia, recebeu de Jesus uma mensagem clara sobre a hora da morte. Ele lhe disse que as almas que rezarem o terço da misericórdia serão envolvidas por sua misericórdia durante a vida e, de modo particular, na hora da morte. Jesus revelou: quando recitam esse terço junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus. A misericórdia insondável envolve a alma. Na hora da morte não serei para elas juiz, mas sim Salvador misericordioso. São João Bosco, o grande educador italiano do século XIX, recebeu de Deus mais de 170 sonhos proféticos. Muitos deles revelavam os mistérios do além. Dom Bosco chamava-os humildemente de sonhos, mas ele mesmo não tinha certeza se eram apenas sonhos, porque, em um deles, quando lhe pediram para tocar a parede do inferno, ele acordou com a mão queimada. Era real. Deus lhe mostrava verdades eternas para que ele pudesse instruir os jovens sobre a salvação de suas almas. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, foi arrebatada em êxtases místicos, onde contemplou tanto a beleza do céu quanto o horror do inferno. Ela viu almas que haviam se perdido e compreendeu que o momento da morte é o ponto sem retorno, onde as escolhas feitas nesta vida se tornam eternas. E Padre Pio, o santo estigmatizado de Pietrelcina, tinha o dom de ver as almas. Ele via os pecados das pessoas antes mesmo que elas os confessassem. Via também as almas do purgatório que vinham lhe pedir orações. Um de seus filhos espirituais, o irmão Modestino, relatou como Padre Pio lhe disse, após a morte de seu pai, que ele estava no purgatório cumprindo sua sentença. Meses depois, Padre Pio o chamou novamente e lhe disse: seu pai está bem. Ele foi salvo por suas orações. Voltemos ao relato de Frei Daniele Natali. Quando ele caiu morto no convento, sua alma se separou do corpo. E o que ele viu a seguir está registrado em seu próprio testemunho, confirmado por Padre Pio e aceito pela Igreja como autêntico. Frei Daniele narrou: eu vi a Deus, não como um severo juiz, mas como um pai afetuoso e cheio de amor. Compreendi então tudo quanto ele havia feito por amor a mim,
como cuidara de mim desde o primeiro até o último instante de minha vida, amando-me como se eu fosse a única criatura existente na terra. No juízo particular, a alma vê toda a sua vida diante de Deus. Não há como esconder nada. Não há como fingir. A luz de Deus revela tudo, cada ato, cada pensamento, cada escolha. E diante dessa luz, a alma se julga a si mesma. Frei Daniele continuou: Dei-me conta, porém, de que eu não só não havia correspondido a esse imenso amor divino, mas o tinha recebido com inteira indiferença. Fui condenado a passar 2 ou 3 horas no purgatório. 2 ou 3 horas. Mas então por que Frei Daniele sentiu que 300 anos haviam passado? Porque no purgatório, o tempo não existe como conhecemos. O sofrimento da alma que está sendo purificada é tão intenso que cada instante parece uma eternidade. Santa Catarina de Gênova, em seu Tratado do Purgatório, afirmou que as penas desse lugar são tão terríveis que não há palavras para descrevê-las. Em termos de sofrimento, assemelham-se às penas do inferno, exceto por um detalhe crucial. No purgatório, as almas já estão salvas. Elas sofrem, mas com esperança. Elas ardem, mas sabem que um dia verão Deus face a face. Santa Faustina também foi levada pelo seu anjo da guarda ao purgatório. Ela escreveu em seu diário: Perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me, unânimes, que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi Nossa Senhora que visitava as almas no purgatório. As almas chamam a Maria Estrela do Mar. Mas o que acontece com aqueles que morrem em pecado mortal? Santa Teresa de Ávila teve uma visão aterradora do inferno. Ela escreveu: Achei-me subitamente, ao que me parecia, metida de corpo e alma no inferno. Entendi que o Senhor queria fazer-me ver o lugar que os demônios aí me haviam preparado. E eu merecera por meus pecados. À entrada pareceu-me um túnel longo e estreito, semelhante a um forno muito baixo, escuro e apertado. O chão tinha a aparência de uma água, ou antes, de um lodo sujíssimo e de odor pestilencial, cheio de répteis venenosos. Santa Faustina também viu o inferno e escreveu: Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo. O que os santos nos revelam é claro. O momento da morte é decisivo. Não há segunda chance, não há reencarnação, não há sono da alma. A alma, imediatamente após deixar o corpo, se apresenta diante de Deus. São João Bosco, em um de seus sonhos proféticos, viu almas sendo levadas para o céu. Um guia lhe explicou: quando, por permissão divina, uma alma separada do corpo aparece diante de um mortal, apresenta-se com a forma exterior do corpo que em vida animou, com todas as suas feições exteriores, embora muito embelezadas, e assim as conserva até que volte a unir-se a ele, no dia do juízo final. As almas no céu não têm corpo físico até a ressurreição final, mas elas estão plenamente conscientes, plenamente vivas e experimentam uma felicidade que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhum coração humano imaginou. Santa Perpétua, a jovem mártir de Cartago, teve visões antes de seu martírio. Em uma delas, viu uma escada estreita cercada de instrumentos de tortura, mas no topo havia um jardim imenso, onde um pastor a esperava. Ela compreendeu que aquela visão representava o caminho do martírio que a levaria ao céu. E quando chegou o dia de seu martírio, Perpétua caminhou para a arena com o rosto luminoso, como uma verdadeira esposa de Cristo, sabendo que em breve estaria com ele. Padre Pio tinha um conhecimento sobrenatural sobre o estado das almas. Ele via quando alguém estava em pecado mortal. Ele sabia quando uma alma havia partido deste mundo e para onde ela havia ido.
Em uma ocasião, após absolver um penitente, Padre Pio lhe disse: "Não, comecemos da confissão que fez na sua lua de mel, foi a última válida." O homem ficou paralisado. Padre Pio, então, começou a enumerar cada um de seus pecados ocultos, dizendo o dia e as circunstâncias em que foram cometidos. O homem saiu transformado. Isso nos mostra que no juízo particular nada ficará oculto. Deus conhece tudo. E diante de sua luz, a alma se vê como realmente é. Santa Faustina recebeu de Jesus uma promessa extraordinária. As almas que divulgam o culto da minha misericórdia, eu as defendo por toda a vida como uma terna mãe defende o seu filhinho, e na hora da morte, não serei para elas juiz, mas sim Salvador misericordioso. Mas Jesus também advertiu: se a alma não praticar a misericórdia de um ou outro modo, não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Histórias como estas nos tocam profundamente e nos fazem refletir sobre a eternidade. Se você deseja continuar conhecendo as verdades da nossa fé e as obras que revelam a misericórdia de Deus, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens que podem salvar almas. Frei Daniele, após ser enviado de volta à vida, dedicou-se totalmente à salvação das almas. Ele viveu mais 42 anos e sua oração constante era: enviai-me, Senhor, todos os sofrimentos que vos aprouver, mas fazei que um dia eu encontre no paraíso todas as pessoas das quais me aproximei. E ele podia dizer com autoridade: eu vi aquele fogo. O que acontece com a alma nos primeiros momentos após a morte? Ela não dorme, ela não espera, ela se apresenta diante de Deus. E ali, na luz da verdade divina, cada alma vê com clareza absoluta o quanto foi amada por Deus e o quanto correspondeu ou deixou de corresponder a esse amor. Santa Teresa de Ávila, depois de suas visões, exclamava: um só Deus, uma só morte, uma só alma. Ela compreendeu que temos apenas uma vida, apenas uma alma e apenas uma chance de escolher nosso destino eterno. São João Bosco ensinou que os dois pilares que sustentam a alma no momento da morte são a Eucaristia e a devoção à Nossa Senhora. Aqueles que vivem com amor ao Santíssimo Sacramento e sob o manto de Maria atravessam a morte com paz. Santa Faustina nos deixou o terço da misericórdia como uma âncora para a hora final. Jesus prometeu que quem rezar esse terço alcançará grande misericórdia na hora da morte. E Padre Pio nos ensina que devemos viver cada dia em estado de graça, prontos para o encontro com Deus, porque esse encontro pode acontecer a qualquer momento. Que o testemunho de Frei Daniele, de Santa Faustina, de São João Bosco, de Santa Teresa e de Padre Pio nos lembrem de que a morte não é o fim, mas o começo da eternidade, e que essa eternidade depende das escolhas que fazemos hoje. Vivamos então em estado de graça, rezemos pelos que já partiram e preparemo-nos, pois a hora virá e ninguém sabe quando. Mas uma coisa é certa: no instante em que nossa alma deixar este corpo, estaremos diante de Deus. E que possamos ouvir naquele momento não a sentença de um juiz severo, mas as palavras amorosas de um pai que nos esperava: vem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.